neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá está cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos, e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos, e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encanto que nos vergéis do mundo em plena luz. E entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. Lindo céu, verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos, eu estarei feliz no mundo além.
serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim. Muito bem. Nunca caminhem nesse rumo. Ouvintes, esta frase, esta recomendação, está na mensagem do profeta de Deus para esta era, cujo tema é Almas Encarceradas Hoje. Esse apelo se deve à terrível experiência que ele teve de ter sido levado na região dos perdidos. Agora veja, antes de que essa moda moderna saísse das mulheres pintarem seus olhos e com esses cosméticos, 40 anos antes, 40 é o número do juízo, Deus levou o seu profeta na região dos perdidos. E lá ele viu as mulheres como elas estariam daí 40 anos. Viu os homens também como estão hoje. Mas o apelo se torna dramático. Ele pede para que ninguém caminhe neste rumo, porque ele mostra nesta mensagem que a mente humana não pode, de maneira alguma, conceber, ter uma ideia do que é inferno, do que é a região dos perdidos. E ele viu a estas mulheres ali rangendo os dentes e aqueles gemidos mais terríveis, e com seus cabelos cortados, com seus olhos pintados, com suas unhas grandes e pintadas, e roupas sumárias, e corpos que tinham sido entregues ao pecado, à imundícia, e homens que haviam se inflamado com homens, e coisas horríveis, espíritos encarcerados. Você sabe que Jesus Cristo foi pregar aos espíritos encarcerados que rejeitaram a graça no tempo de Noé, rejeitaram a salvação? O que é que está acontecendo agora? É a mesma coisa. Quando você vê esse povo, estas mulheres e homens nesta condição, você tem que se lembrar: almas encarceradas hoje. Agora, ele diz que cada homem tem que ser provado, tem que ser julgado, e isto será no grande trono branco. Porém, agora, eles estão como num cárcere. Ele diz assim: eu vi em visão ambos os lugares. E pela graça de Deus não digo isto para ser sacrilégio. E se não está correto, que Deus me perdoe. Creio que tenho estado em ambos os lugares. Eu vi aos redimidos, os bem-aventurados, e também tenho visto aos perdidos e onde se encontram. Por isso estou aqui hoje como seu irmão, para exortar-lhes a que fujam desse caminho que conduz ao abismo. Nunca caminhem nesse rumo, nunca caminhem nesse rumo, nessa direção. E além do mais, você tem tudo para viver no caminho abençoado que conduz às alturas, onde os redimidos estão em gozo e paz, onde não podem pecar, nem podem estar tristes,
porque ali não haverá nada mal. Eles são perfeitos. Tenho visto ambos os lugares. Ele foi, meus ouvintes, em ambos os lugares. Ele foi na região dos perdidos, mas também foi na região dos bem-aventurados. Ele foi na região daqueles que lavaram suas vestiduras, que entraram pelo caminho que aparentemente, no presente, é um caminho antirrecomendável, porque é estreito, não dá prazer para a carne, para a vaidade, a luxúria, o mundanismo, mas eles estão num lugar de gozo, de graça. Então surge este apelo da parte de quem foi em ambos os lugares. Aqui não foi quem foi para um grande seminário estudar o inferno e o céu. Não. É um apelo de quem foi lá levado por Deus, numa êxtase. Por isso estou aqui hoje como seu irmão, para exortar-lhes a que fujam desse caminho que conduz ao abismo. Nunca caminhem nesse rumo. Agora, o além do mais está aqui. Se você pode viver no caminho abençoado, que conduz às alturas, onde os redimidos estão em gozo, em paz, e não podem pecar, nem podem estar tristes, enfermos, rangendo os dentes, se você pode entrar por este caminho, para que viver? Para que entrar pelo rumo, tomar o rumo do abismo? Para quê? Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, seja salvo deste abismo, por que e para que, moça, você se entregar a si mesma neste rumo do abismo, de almas encarceradas, de espíritos encarcerados? Ah, sim, já sei. Há doutores que dizem para você que você está indo para o céu, mas isto não é verdade. São Paulo profetizou isto, que não suportando a sã doutrina, por terem comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si. Esses doutores aqui são mestres da Bíblia, são teólogos, doutores em divindade, doutores em salvação, doutores em escatologia, em parousia e tantas outras coisas mais. Paulo profetizou que eles seriam amontoados pelas pessoas, pela igreja, para pregarem, ensinarem segundo as suas próprias concupiscências. Eles seriam assalariados para pregarem segundo aquilo que as mulheres querem viver e segundo aquilo que os homens querem viver. Paulo, em outras palavras, fala isto em 2 Timóteo, capítulo 4. Você pode pegar a Bíblia e constatar. E ver se não é o quadro perfeito dos dias em que estamos vivendo. Doutores, dizendo para almas encarceradas, de olhos pintados, de vida completamente contrária à palavra de Deus, dizer que elas estão indo para os céus, e elas estão cantando em corais, elas estão pregando o Evangelho, mas não sabem que são almas encarceradas hoje. Mas a Bíblia está dizendo em Apocalipse capítulo 20, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Isto fala da noiva.
Isto fala dos elegidos, dos predestinados, daqueles que deixaram de ser chamados filhos da filha de Faraó, da grande igreja, para sofrer um pouco de tempo com os desprezados do Senhor. Mas eles são desprezados, mas são propriedades do Senhor. Por serem do Senhor, são desprezados pelo mundo. Isso aconteceu com Moisés. Isso aconteceu com todos os profetas. Isso aconteceu com todos os apóstolos. Isso aconteceu com todos os crentes verdadeiros das eras passadas. Agora eu pergunto, por que o ninho da igreja hoje está tão macio, quando da igreja das eras passadas foi tão espinhoso? Você pode meditar sobre isto? Miqueias diz, levantai-vos e andai, isto é o Senhor dizendo, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Mas aqui está um apelo, não caminhe nesse rumo do abismo, porque bem-aventurados são os que fazem parte da primeira ressurreição. Esses são aqueles que reinarão durante o milênio. Esses são aqueles que não amaram as suas próprias vidas, mas antes amaram o testemunho da palavra. Esses são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E suas almas estão clamando por ouvirem verdades como estas. Nunca caminhem, isto é, nunca permaneçam crendo em interpretações humanas, em credos, em dogmas, que não lhe tiram da prisão, da vaidade, que não lhe tiram do mundanismo, porque caso contrário, isto são simplesmente grades te prendendo, te fazendo uma alma encarcerada hoje. Almas encarceradas hoje. As almas não estão encarceradas por doença. Há muita compaixão pelos doentes, no físico, mas ninguém pode tirar este mal das almas. Ninguém pode entrar lá a não ser o Espírito Santo e sujeitar as pessoas à natureza de Deus, ao sistema de Deus. Agora, quem conhece, na experiência, quem foi levado lá como Jesus foi levado, quem foi levado lá como São Paulo foi levado, quem foi levado lá como o profeta desta era foi levado, e quem viveu lá como nós vivemos, tem um apelo dramático. Saiam deste caminho, nunca caminhem nesse rumo. Você não precisa, você tem tudo para viver no caminho abençoado da palavra de Deus. Você tem uma mensagem, você tem a palavra limpa e pura, você tem o leite sem mistura, você tem o alimento puro e sólido. Você não tem necessidade de andar rumo ao abismo. Você pode viver no caminho abençoado que conduz às alturas, onde os redimidos estão em gozo e em paz. Mas o apelo continua. Ele diz assim: então, se alguém está me escutando, eu quase sou um ancião, não sei quanto tempo mais me resta, logo completarei 55 anos, e pode que não me restem mais, segundo a natureza. Eu não sei até onde chegará esta fita, porém, que nenhuma pessoa presente, ou os que ouvirem esta fita, nunca vá para as regiões dos perdidos.
Você não pode imaginar quão horrível é o inferno. E suceda o que suceder, nunca esqueçam isto. Quanto às regiões dos santos, eu poderia dizer juntamente com São Paulo, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem tem subido ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Então, se você está escutando a fita, pare o gravador e aí mesmo se arrependa. Se não é salvo, acerte com Deus. Eu estou lhes dizendo estas coisas por experiência própria. Sim, meus amados, ele foi levado nessa região dos perdidos em êxtase. E quem está lá não tem nenhuma missa, não tem nenhuma reza, não tem uma vela que possa tirar. Nada pode tirar. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso se segue o juízo. Por isso São Paulo disse, não quero, irmãos, que sejais ignorantes como os demais que não têm esperança, acerca dos que morrem. Não há nenhuma intercessão depois da morte que possa tirar uma alma do inferno. A intercessão que pode tirar a alma do inferno é agora, enquanto você está vivo, enquanto você pode parar a sua carreira, pensar, raciocinar, meditar, se arrepender, confessar para sua esposa seus pecados contra ela, confessar para o seu marido, trocar de roupa, vestir-se biblicamente, falar biblicamente, andar biblicamente, caminhar biblicamente, trabalhar biblicamente e de todas as formas viver escrituristicamente. Sim, há tempo de sair. Eu estive lá, eu vivi lá. E há muitos que estão me ouvindo que viveram lá, sujeitos ao fumo, ao álcool, à prostituição, ao vício, à vaidade. Mas saíram, eles sabem que lá não há Deus. Lá não há Deus. Não há nada que possa fazer qualquer coisa por você depois da morte. Depois disso, você passará 1000 anos aguardando o julgamento do trono branco. Onde este 1000 anos? 1000 anos no inferno, na 5ª dimensão, no pesadelo. Programa doido este, louco! Ao invés de estar falando da minha cura, está falando de inferno, é de angústia. O verdadeiro amigo é aquele que pode se pôr na brecha e gritar: há um buraco aí na sua frente, há um abismo na sua frente. Saia daí o quanto antes. Arrependa-se. Creia em toda a palavra de Deus. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Seja abençoado agora com esta bênção de Deus em nome de Jesus Cristo e que o Senhor aceite seu arrependimento agora para a sua glória e honra e para o alívio de sua alma. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio
e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacoloDaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacoloDaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Ó vale do Éden formoso, sítio de amor e luz, trazes aos tristes o gozo, fala-nos de Jesus. Ó vale do Éden formoso, pátria que não tem par, ó como me sinto saudoso de ti, meu eterno lar. Bem cedo os nossos anseios hão de se realizar. Não mais teremos receios, nem aflições pesar. Lá junto ao trono divino, os
dois acordes de hino que fala de perdão. Oh, vale do Éden formoso, pátria que não tem par. Oh, como me sinto saudoso de ti, meu eterno quantos graus de doutor você possua e quão grande seja a sua organização. Quando você profetiza ou prega, se isto não estiver de acordo com esta palavra, com a Bíblia Sagrada, você está errado. Agora, ele está se baseando em Urim e Tumim. Nós encontramos que estas pedras estavam ali no peitoral, na estola sacerdotal que Arão usava, Urim e Tumim. E sempre Deus tem sido um Deus sobrenatural. Deus não era, Ele é, Ele tem sido e sempre é um Deus sobrenatural, respondendo de uma maneira sobrenatural. E quando um profeta profetizava, antigamente no Velho Testamento, no tempo de Arão, e aquelas luzes místicas não viessem a Urim e Tumim, aquele profeta estava errado. Quando um sonhador dizia um sonho e aquilo não brilhasse em Urim e Tumim, não me importa quão bom ele parecesse, quão estudado ele fosse, quão intelectual ele fosse, quão bem intencionado ele fosse, ele estava errado. Ninguém tinha dúvida em dizer: a sua profecia é falsa, a sua pregação é falsa, a sua visão é falsa, o seu sonho não tem nada a ver com a palavra de Deus. Agora, isso é bom que os nossos ouvintes guardem. Eram duas pedras, e essas pedras tinham estes nomes, Urim e Tumim. Então, quando você ouvir falar Urim e Tumim, já sabe, são duas pedras que estavam no peitoral, na estola sacerdotal que Arão usava. E era a maneira do sacerdote, da igreja, saber se aquela pessoa que chegava ali profetizando estava profetizando da parte de Deus ou não. Porque se ela profetizasse da maneira correta da parte de Deus, então aquelas duas pedras brilhavam com 7 cores. As 7 cores do arco-íris estavam ali. E isto quer dizer que
aquela profecia era correta. Aquele sonho era de Deus. Não importa quão ignorante fosse a pessoa, quão simples fosse ela. Assim como não importava o quão intelectual fosse ela, mas se não brilhasse, se as pedras não brilhassem, aquilo era falso. Mas se brilhasse, então aquilo era verdadeiro, aquilo era de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 28, Saul consultou a Urim, mas Deus não lhe respondeu. Consultou a profetas, mas Deus não lhe respondeu. Vamos supor que algum profeta daquele, como temos muitos hoje, profetizasse bem a respeito de Saul, porque ele era o rei. Mas se aquilo chegasse lá diante das pedras, Urim e Tumim, aquilo não brilhava. Não importa que o profeta estivesse falando bem do rei, que aquele homem era bom e que Deus estava com ele, mas aquilo não brilhava em Urim, em Tumim. Que coisa triste é quando a pessoa cai nesse estado de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu. Por meio algum, nem por sonho, nem por profeta, nem por pedras, nem por meio algum que o homem consultava a Deus naquele dia. Você pense um pouquinho. Aqui está Urim e Tumim. Urim e Tumim hoje é a palavra de Deus, não é essa pedra de cristal do cartomante, do agoreiro, do adivinho, não. Urim e Tumim é o Velho e o Novo Testamento, é a Bíblia Sagrada. Quando você vê esta mensagem não falar ao seu coração, algo mal anda acontecendo com você, como algo mal andava acontecendo com Saul. Você já notou como as pessoas preferem ir ali num quarto e ouvirem uma profecia, ao invés de ouvirem a palavra de Deus? E como elas estão como Saul? A maneira de Deus falar agora é através de Urim e Tumim, é através da palavra. Você não tem que saber se aquele casamento, moça, aquele casamento com um moço incrédulo, é da vontade de Deus, consultando uma profetisa ali na saída da cidade. A palavra de Deus diz que não. Para começar, você nem pensaria em tal casamento, ele nunca surgiria na sua vida. Para começar. E assim é um exemplo apenas que estamos dando. Os verdadeiros filhos de Deus, nesta hora presente, encontram tudo em Urim e Tumim. Porque ali está o Espírito Santo fazendo isto brilhar em seus corações, em seus entendimentos. Brilhar quer dizer esclarecer a palavra. E a palavra tem a resposta para tudo. Ela é o que é perfeito. Se a mensagem do profeta não é o que é perfeito, então o que será perfeito mais nessa terra? O que virá mais perfeito aqui, no chão, antes do arrebatamento? Você pode dizer, esse é Cristo. Este é Cristo, sim, perfeitamente. A palavra é Cristo. E Cristo, literalmente, o corpo de Jesus, a pessoa de Jesus, não pisará na terra para buscar sua noiva. Ele, pessoalmente, não. Não importa o quanto pense o contrário. Digam que ali está Cristo, como pessoa. Isso não brilha nas Escrituras. A mensagem do profeta é o que é perfeito, é a palavra. É o que é o perfeito, é a palavra de Deus. Agora,
É certo, se isso não brilha, meu irmão, se isso não brilha, você vai ficar nesse moinho aí toda a vida, como Saul ficou, embora não sendo um perdido, mas não podia passar daquilo. Não pôde passar daquilo. Agora o profeta afirma: não me importa quantos graus de doutor você possua e quão grande seja a sua organização. Quando você profetiza ou prega, se isto não estiver de acordo com esta palavra, você está errado. Esse Urim Tumim de Deus é a palavra, e é a única que pode encampar dons espirituais, coisas que podem ser personificadas pelo diabo, pelo inimigo, de forma tal que não sejamos enganados, de forma tal que venhamos a portar com a pedra de coroa, que tudo sofre, que tudo espera, que tudo suporta, que aniquila tudo. Isto quer dizer que sobrepuja tudo, sobrepuja a língua dos anjos, línguas dos homens, sobrepuja caridades, queimar o corpo, sabedoria, sobrepuja tudo. A pedra de coroa é por cima de tudo, e nela está composto tudo, o olho está nela. Esta era do olho é a era da águia. Quem é, vê. Quem não é, não pode ver. E Deus não falou mais com Saul. Deus não fala mais com esta era, fora desta mensagem. Então você tem que estar aí atrás das mulheres, como Saul foi atrás da mulher. Saul consulta uma pitonisa. Você vai ler isto em 1 Samuel, capítulo 28. Alguém diz assim: bom, Deus não tendo homens para usar, ele usa a mulher, porque ele usou até uma mula. Ora, um reverendo falou isso diante de uma grande igreja. Eu assisti, eu ouvi aquele homem tão culto falar isto. Sim, mas eu diria, Deus usou uma mula, sim, mas para falar com um falso profeta. Deus não precisou de usar uma mula para falar com Abraão, para falar com Moisés, para falar com Elias, para falar com Samuel. Por quê? Eles atendiam o sinal de Deus. Deus podia falar com eles. Mas a Balaão, ele teve que usar uma mula, porque ele não atendia nada. Deus teve que cruzar o seu caminho. E a besta, a mula, teve que abrir sua boca para falar com ele. Que era estamos vivendo! Como isto se repete! E ele sai dizendo: eu ouvi aquilo e ela falou comigo, e Deus falou comigo através dela. Sim. É por quê? Ora, se Deus tem que falar a sua palavra nesta hora, é através de seu profeta. Não há ninguém mais. É através de seu profeta, porque o absoluto do profeta é Urim e Tumim. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Se você está numa estatura, se você tem chegado ao alto mesmo, há uma etapa que o profeta de Deus não trabalhou muito, não esforçou muito, não fez talvez nem a metade do que nós procuramos fazer para trazer o povo a essa estatura. Apesar de ter se desesperado, mas ele fala de uma maneira que somente quem tem mesmo a eleição, a predestinação, está no ministério por predestinação, é que entende. Você não precisa de entrar num quarto
para ouvir uma profecia, para saber se precisa ou não de fazer uma viagem, se pode ou não ir amanhã em tal lugar, se a ponte vai cair ou se o avião vai cair, coisas que não estão escritas na Bíblia. Isso está correto. Isto está na ordem da igreja. E os diáconos deveriam e devem fazer isto. Quando as pessoas saem fora da ordem, dentro da igreja, e começam a profetizar, e começam a falar em línguas, então que eles separem estas pessoas, para fazer justamente como Paulo fez, como Paulo ensinou. E aqueles que não podem obter o assim diz o Senhor em seus corações, ainda, então busquem esses recursos. Eles são escriturísticos. E eles devem ser usados dentro da ordem da igreja. Sim, se você não pode receber a cura, alcançar a bênção de Deus, como o centurião alcançou a cura para o seu criado, somente através da palavra, então peça em posição de mãos. Isso é escriturístico, não resta dúvida. Mas venha para um lugar mais alto. Vamos transpor a barreira do som. Temos a carroça. Podem viver fora daquilo que o próprio Deus deu, fora da atmosfera natural. Eles podem viver o sobrenatural, porque o Deus sobrenatural responde de uma maneira sobrenatural e age de uma maneira sobrenatural para com aqueles que se tornam sobrenaturais pelo seu poder. A pessoa que vai ser arrebatada se torna uma pessoa sobrenatural. Não é apenas um pilotozinho de avião e que está contando que chegou, fez 1000 quilômetros com a hora de viagem e faz um cavalo de batalha disso. Não. Isso aí é um segundo apenas. Filipe tornou-se uma pessoa sobrenatural. Quando menos esperou, estava em outro país. Enoque foi uma pessoa sobrenatural. Elias foi uma pessoa sobrenatural. Mas são pessoas que o próprio Deus já está em seus corações, em suas vidas, manifestado. Agora você diz, então, estas pessoas fariam um grande espetáculo público. Elas abririam os braços e cortariam o espaço numa fração de segundo e convenceria todo mundo que essa mensagem é de Deus. Não. 3 pastorezinhos apenas viram essa estrela e puderam localizar a coisa sobrenatural do dia. E apenas 120 estavam ali. E assim mesmo nem todos tinham a mesma comissão. Oh, meus amados irmãos, meus ouvintes, recebam o poder de Deus, a voz sobrenatural de Deus, através de Urim e Tumim, pelo Espírito Santo da graça, e torne-se, minha irmã, pela graça do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa sobrenatural. É aquela que apanha todas as coisas através da palavra perfeita do Deus perfeito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos,
o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Eis as luzes de um novo arrebol que nos vem dar a paz do alvorecer. A flores pelos campos mil a saudar o Criador. As nuvens brancas no céu azul dão louvor ao Criador. Campinas verdes a florir dão louvor ao Criador. Eis as luzes de um novo arrebol que nos vem dar a paz do alvorecer. A flores pelos campos mil a saudar o Criador. No céu os astros a brilhar dão louvor ao Criador. Ó Deus, autor da criação, dá-me paz ao coração. Eis as luzes de um novo arrebol que nos vem dar a paz do alvorecer. A flores pelos campos mil a saudar o Criador. E enfim no eterno lar de Deus vem estar em seu amor. Verei Jesus, meu Salvador, nesse belo alvorecer. Eis as luzes de um novo arrebol. Eis que vem Jesus, bem perto está o Salvador. O belo alvorecer de Deus vem trazer-me a salvação. Eis as luzes desse novo